A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Correio da Serra, pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e também no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês em mais uma manhã para nós estudarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, e hoje com o nosso tradicional Pinga Fogo, nosso plantão Tira Dúvidas. Você tem alguma dúvida, algo que você gostaria de saber à luz da doutrina espírita? Ligue para nós, que estamos aqui nos estúdios com Nelson Xavier, que está em Barbacena, e Paulo Bianchetti, para tirar suas dúvidas, e o Fred Zilli aqui também. Então ligue para nós no 3332-1517, faça sua pergunta e concorra ao final do programa ao sorteio de uma obra espírita. Participe com a gente. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos por todas as bênçãos que diariamente recebemos. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia que temos aqui como oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento. Agradecemos, Pai, o alimento de cada dia, o ar que respiramos, a água que nós temos que nos mata a sede. Agradecemos, Senhor, os amigos, a família, todas as bem-aventuranças que recebemos ao longo da vida e que nos favorece no nosso processo evolutivo. Mas também agradecemos as dificuldades, pois elas nos tornam fortes, pois elas nos mostram o caminho a seguir, nos mostram aonde precisamos mudar, nos apontam nossas imperfeições e assim podemos combater o bom combate, vencendo nossas más tendências, nossas más inclinações e construindo o caminho do Evangelho de Jesus dentro de nós, fazendo brilhar nossa luz crística. Mestre Jesus, que seu amor envolva todo o nosso querido planeta Terra, que a sua paz alcance todos os corações e que assim, Senhor, aqueles que mais sofrem possam ser amparados pela misericórdia divina para vencer suas dificuldades, para ter paciência e para ter a fé e a certeza de que dias melhores virão e que o Pai está sempre a nos amparar. Seja conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Paulinho, nós passamos nos últimos momentos questões relativas à Tailândia, onde nós tivemos aquele grave acidente, né, que envolveu os meninos que ficaram presos na caverna durante mais de 2 semanas, né, presos, mais de 10 dias para serem encontrados e depois de encontrados ainda um longo período para que pudessem ser resgatados, porque não foi um resgate nem um pouco simples, né? Num primeiro momento a gente pensou, encontrou, que bom, vai tirar, né? Depois a gente viu que não foi bem assim, né? Não era simplesmente ir lá e tirá-los. Existia todo um grau de dificuldade muito grande para retirar esses 12 meninos e o seu técnico daquela situação. E nós vimos ali nesse processo todo, a gente sempre tem que buscar um aprendizado, né? Uma lição disso tudo, desse grande sofrimento que foi e que graças ao bom Deus, né, terminou muito bem, com a perda, infelizmente, de uma vida de um dos mergulhadores que estava lá buscando salvar as crianças, mas ainda assim com o êxito de ter tirado todos ali bem, né, e todos estarem hoje bem de saúde. Mas o que a gente viu, que nos chamou muita atenção, Paulinho, foi a solidariedade. Vários países, mergulhadores voluntários de diversas regiões, né, de diversos países, indo para lá voluntariamente para auxiliar nesse resgate difícil e colocando a sua própria vida em risco para salvar a vida desses meninos. Que lição que a gente pode tirar, né, dessa vivência que nós tivemos tão recente aqui no nosso querido planeta com os nossos irmãos da Tailândia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Melissa. Bom dia ao querido amigo ouvinte. Bom dia, Nelsinho.
e traz de volta aí a sua presença amiga, retornando a esse programa, né, Nelson, que já está consolidado, muito tempo no ar, chegando aos corações de muitas pessoas aí. 16 anos. 16 anos significa alguma coisa, pelo menos inicialmente. Nós estamos ficando velhos. Né? Quando eu vejo as primeiras fotos do programa... E era uma tragédia. Amadurecidos, experientes, né? O Nelson está falando que nós não estamos velhos, só amadurecidos e experientes. O espírito não fica velho, de fato. Bom, o que acontece é o seguinte, muitas lições esse acontecimento nos traz, né? Muitas reflexões, sem dúvida nenhuma, daria aqui um programa inteiro somente sobre este assunto. Mas o que a gente pode primeiramente refletir é que o nosso futuro é incerto. Né? Nós não sabemos o que vem pela frente, nós não sabemos o que pode acontecer. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está vivendo uma situação desta, muito grave nas nossas vidas. E a grande questão é qual o nosso nível de preparação. Né? Como que nós vivemos para que a gente possa fazer esses enfrentamentos no futuro? Porque isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Uhum. E outro dia conversando com uma pessoa, e a pessoa dizia assim, não, eu tenho muito recurso financeiro, eu tenho muito dinheiro, então tudo que eu precisar eu compro. Mas nem tudo você consegue comprar, nem tudo o dinheiro traz para você. Né? Numa situação dessa, imaginemos que eles possivelmente são jovens simples, né? Não vou dizer pobres, mas talvez sem abastança, mas imaginemos que fossem jovens com muitos recursos financeiros, e ali que serviria o dinheiro para eles. Senão a experiência deles, que, pelo que pudemos perceber inicialmente, uma preparação espiritual notável, né? Quando a gente percebe que esses países lá do Oriente, né, do outro lado do mundo, eles têm muita preparação espiritual. Isso vem milenarmente mostrando aqui para o Ocidente o quanto que nós como nós devemos nos comportar diante da vida. Né? Nos preocuparmos com as coisas materiais, sim, porque elas têm uma importância na nossa vida, os recursos, o conforto, mas percebermos que dali a pouco nós podemos estar vivendo na escassez total, sem nenhuma possibilidade. Né? E eles mostraram um exemplo da serenidade que os envolveram em todo momento, pelo menos no momento em que eles foram encontrados. Então, será que é isso que não os manteve vivos, né, unidos, né, tranquilos, sabendo de que o que fosse necessário iria acontecer na vida deles? E a gente tem dificuldade, talvez, de compreender isso. O que for para nós chegará até nós. Né? Basta que a gente tenha merecimentos, sejam de coisas boas ou de coisas ruins, sob o nosso ponto de vista. Mas, Nelson, pode completar aí, porque tem muitas variantes, né, essa experiência. Com certeza. Bom dia, Nelsinho. Bom dia, Melissa. Bom dia, Paulo. Bom dia, queridos amigos ouvintes. É com alegria que a gente retorna aí ao programa, e já começando aí numa situação que foi bem comovente, né? Nós vimos muitas pessoas falando, postando sobre essa questão das crianças lá na Tailândia, e uma amiga que acompanhava, ela desesperada, sofrendo com o resgate das crianças, né? E todo dia no trabalho a gente se encontrava e eu via a angústia dela. E é interessante que a gente pode pontuar algumas questões. Primeiramente, como as crianças foram encontradas. Segundo, o equilíbrio que elas demonstraram diante de uma situação tão grave. Porque diante da morte há um certo desespero, né? As pessoas se desesperam em pensar em morrer, em você saber quanto tempo passa. Imagina, Paulo. Nossa, eu vou morrer daqui a pouco, qualquer momento, né? Quando a morte se avizinha de nós, ela faz com que toda a nossa perspectiva mude. Bom, nós vemos que a barreira idiomática não foi problema, conseguiram se comunicar. Vários países se interessaram na ajuda, no resgate dessas crianças, o que nos mostra o quanto de bondade há na criatura humana. Nós valorizamos muito o mal, assim, o mal dá muito ibope, a gente cansa de falar isso. Mas quantas pessoas boas que existem no mundo que se preocupam com o bem? Então, essa situação há um acanhamento do bem, bem lembrado pelo Paulo aqui. Então, essa situação vivida pode fazer com que a gente traga às nossas mentes várias reflexões. Mas eu gostaria de focar numa, que é a fé em Deus.
O Paulo disse e citou aqui, eu posso relembrar um princípio espírita dentro da fala dele, não existe o acaso. Tudo que chega até nós, de alguma forma, vai chegar pela nossa necessidade. Não porque Deus quer nos castigar, não porque Ele quer o nosso sofrimento, mas toda a experiência, boa ou ruim, e, na verdade, não existe experiência boa ou ruim, existem experiências. Nós vamos dar a conotação que nós acharmos melhor. E quando nós percebemos que aquilo é sempre para o nosso crescimento, nós vamos aproveitar ao máximo. Desespero não salva ninguém. O equilíbrio, a você, meu amigo, minha amiga ouvinte, está em casa, talvez esteja passando por um momento grave, familiar, financeiro, de saúde. O desespero, pode ter certeza, não irá lhe ajudar em nada. Mas a fé, a calma, a mensagem hoje do Momento Espírita, falando dessa paz íntima, ela não tem nada a ver com coisas que está acontecendo fora, mas da forma com que você está valorizando dentro. Isso vai fazer toda a diferença. Então que possamos aprender com essas crianças, buscar na meditação, na reflexão, na entrega, porque o socorro de Deus virá no momento propício, no momento em que a gente estiver pronto para recebê-lo. Então, eu acho que essa história serve para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. E, Nelsinho, quando você fala da meditação, a gente gostaria de reforçar um ponto dessa história, que foi um ponto, acho que para mim, pelo menos, foi muito marcante. É o seguinte, os jovens eram 12 jovens, né, entre 11 e 16 anos, e mais o treinador, que era um time de futebol local. E esse treinador, a história dele me chamou muita atenção, porque ele se tornou órfão aos 10 anos. E aí ele vai para um mosteiro budista, vai se tornar monge budista. E ele inicia os estudos ali dentro da religião dele ali. Só que ele é obrigado a sair para cuidar de uma tia muito idosa que estava doente. Então ele abandona o monastério e vai cuidar dessa tia que necessitava, a tia ou uma avó, não me recordo, que necessitava do amparo dele. E aí ele trabalhava como treinador de futebol, continuou com os processos dele de meditação e tudo mais, e aí ele começou como ser esse treinador de futebol desses meninos. E ele sempre buscava fazer alguma atividade diferente para os meninos, que eram crianças carentes. Então, elas faziam um passeio para um lugar, tinha atividades extras para criar aquele congressamento entre os meninos, até que aconteceu essa tragédia, né, deles ficarem presos nessa caverna. Mas o mais interessante que eu vejo da situação deste treinador, e ele era apátrida também, ele não era tailandês e não tinha vinculação a nenhum outro país, ou seja, ele estava como se fosse um excluído da sociedade, né? E aí ele, nos seus 25 anos, ou seja, muito jovem ainda, né? Ele, com a experiência que ele teve com o budismo, ensina a meditação para os meninos, e os meninos passam 10 dias numa caverna escura, sem alimento suficiente. Ele deixa de se alimentar para que os meninos pudessem se alimentar, ou seja, ele que foi o que estava em pior situação de saúde, porque ele deixa de se alimentar para os meninos se alimentarem, e levando essa paz para essas crianças, né, para que essas crianças não entrassem em desespero e fizessem alguma coisa que pudessem comprometer a vida delas. E aí, quando os primeiros mergulhadores chegam lá, as crianças estão sorrindo, né, estão com paz, estão serenas, né? Não foi nem aquela euforia, graças a Deus eu fui encontrado, mas nem aquela apatia de, estou morrendo de fome. Foi aquela serenidade ao ser encontrado, na certeza de que seriam encontrados. Então, essa figura desse treinador, ela é muito significativa nesse processo. Uma pessoa que teve muito pouco da vida, mas ainda assim dá toda a sua vida em prol de alguém, para ajudar alguém. Melissa, a gente poderia se perguntar, quantos heróis anônimos estão espalhados por esse mundo? Às vezes a gente vê pessoas produzindo um mal, né? E aí ganha as redes sociais, as mídias aí, mas esses heróis anônimos continuam fazendo o bem sem que ninguém saiba, né? Nas suas lutas, nas suas dificuldades. Eu tenho certeza que igual a esse existem milhões espalhados por aí, desejando e construindo um mundo melhor, sem que ninguém mais fique sabendo, a não ser o reduto, que compartilhe essas experiências com ele, né? É interessante, na hora que a Melissa estava falando, quando eles foram informados que eles não iriam sair, não foi uma atitude de desespero, né? E sim de tranquilidade, ou seja, aguardando o momento certo. E o Nelson toca num ponto muito importante, porque nós achamos que missão é dos grandes, né?
E existe a missão dos anônimos, aqueles que de repente se desvelam. Basta que a situação lhes seja oferecida uma circunstância, uma situação, para que eles realmente despontam-se, né? E naturalmente revela-se aí o bem que existe em nós. Porque é comum nós nos afirmarmos, nós muito nos autoafirmamos como maus. Ou seja, nós somos maus, o ser humano é mau, né? A sociedade é má, e nós esquecemos da nossa origem, a nossa origem que é divina. Ou seja, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Se nós somos semelhantes a Deus, qual é a nossa natureza? O que nós somos? Nós somos bem, nós somos do bem. Agora, as circunstâncias nos permitem revelar isso. E quando acontecem esses dramas, né? Drama é diferente de tragédia, porque tragédia ela tem uma origem natural, vem da natureza, né? Então aconteceu uma tragédia, por exemplo, o avião cai, não é uma tragédia, é um drama, né? A tragédia seria um tsunami, um terremoto. Então ali surge, claro que uma tragédia, porque acontece a inundação, mas para eles um drama que eles se comportam de forma exemplar. Mas desperta no mundo, e aí a gente percebe o quanto que isso é importante, o quanto Deus permite que o escândalo aconteça, né? Que coisas difíceis, que dramas aconteçam, exatamente para despertar em nós esse espírito de solidariedade. Ou seja, para que a gente busque dentro de nós a nossa natureza boa, que existe de fato, mas que muitas vezes está velada pelas circunstâncias da vida, tantas coisas ruins acontecendo, e aí são as circunstâncias, as coisas ruins, não que nós sejamos ruins. E aí é simplesmente uma questão de oportunidade mesmo, né, Melissa? E só para a gente encerrar esse assunto da questão desse acidente, né, que aconteceu lá na Tailândia, a gente lembra um outro fato que eu achei muito interessante da cultura deles e que me chamou a atenção, quando o governo não noticiava quais as crianças que estavam sendo resgatadas. Só falava assim, olha, mais um garoto foi resgatado, mais 2 garotos saíram da caverna, 3 garotos estão no hospital. Ele não falava que era um, que era outro, que era outro. E aí eu ficava intrigada com aquilo. Falei, mas por que não fala, né, quem que é? E as famílias sem saberem quais deles tinham sido resgatados. E depois que vem uma explicação que eu achei até lógica e interessante, no sentido da própria ideologia da religião deles, é que não importava quem saía, importava que estavam saindo e as famílias todas continuavam orando para que todos saíssem bem. Não, meu filho já saiu, azar, vambora, né? Não, é o espírito todos, de unificação, né? De unificação. E as famílias cientes daquilo, naquela tranquilidade de aguardar que o momento, né, que todos sairiam bem, manter a fé, manter as preces, para que todos, sem exceção, saíssem bem. Isso mostra como que nós ainda somos muito egoístas, né? A gente quer saber do meu, né? O meu parente, o meu filho, o meu esposo, o meu não sei o quê. Ah, não, se é o do outro... E isso nos dá uma lição também de solidariedade, né? De fraternidade, Paulo. E eu queria também destacar, além de todos esses pontos, a questão da meditação, já falamos aqui, mas que tem uma importância muito grande, porque isso é comum no meio deles, até porque a religião predominante lá é o budismo tem um dos princípios a reencarnação, e a meditação é que os prepara para essas experiências da vida. E meditar é diferente de orar, né? Porque quando nós oramos, segundo o Buda dizia que quando nós oramos, nós falamos a Deus, e quando nós meditamos, nós fazemos silêncio para que Deus fale com a gente, né? Porque a gente quase sempre não faz isso. A gente fala com Deus e sai correndo, e Deus fica lá, né? Sozinho, ou seja, nós não esperamos, não fazemos silêncio para esperar a resposta de Deus, né? Então, eu acho que é muito importante observarmos essa cultura que nós aqui temos pouco, né? É verdade. Bom, a gente está com uma ligação aqui, um ouvinte nos ligou, o Márcio aqui do centro, ele faz a seguinte pergunta. Tem a ver com a desencarnação. Quando desencarnamos, reencontraremos aqueles que conhecemos enquanto encarnados? Ou seja, né, a gente vai encontrar com aquelas pessoas que a gente conhecia aqui em vida. Eles estarão com as mesmas características que antes? Ou seja, Paulinho, quando nós dois desencarnamos, a gente vai se encontrar no plano espiritual e eu vou te reconhecer? Provavelmente, Melissa, porém um pouco menos feio, vamos dizer assim, porque nós nos embelezamos no mundo espiritual, já que nós vamos superando
todas as mazelas. Mas deixando a brincadeira de lado, é bastante provável que isso aconteça, embora não seja regra, porque nós temos que ter a ideia de que os nossos vínculos eles são espirituais. Então dizer assim, eu tenho um vínculo biológico, um vínculo carnal com minha família, e logo isso então vai se arrastar pelo mundo espiritual. De fato, porque os laços consanguíneos fortalecem os laços espirituais, conforme dizem os espíritos. Mas nós não podemos nos deter aí, né? Porque senão nós temos sempre aquela ideia do nosso, né? A minha mãe, o meu irmão, a minha esposa, o meu filho, quando na verdade ninguém é de ninguém. E quando nós adentramos os patamares mais elevados da espiritualidade, tudo isso se torna superado. Então, vamos dar um exemplo aqui. A mãe de Jesus não é a mãe de Jesus, é a irmã de Jesus, em primeiro lugar. Mas esteve na condição de mãe dele. Então, como é que é a relação de Jesus com a mãe dele? A mesma que é com Judas, por exemplo, que teve um momento difícil ali na convivência, no trato, mas não tem diferença. Então, a proposta é que nós superemos isso. Mas é claro que nesse estado de evolução em que nos encontramos, há necessidade de nós ainda nos reajustarmos. Então, se eu estou hoje vivendo com o Nelson, é claro que, convivendo com o Nelson, é claro que há um laço que nos une, né, nos atrai e, consequentemente, há esse reencontro. Provavelmente, mas isso não é regra absoluta e vai depender de circunstâncias e de casos. E ligue para nós no 33321517, faça a sua pergunta, deixe seu nome, seu telefone e concorra ao final do programa ao sorteio de uma obra espírita que iremos aqui então sortear para os participantes. Nelsinha, a Dalisa, lá do Santa Luzia, ela faz a seguinte pergunta: como fazer para lidar e entender as inquietações que vêm quando certas pessoas se aproximam de nós e não trazem boas energias? Aquela coisa, né? A gente encontra com a pessoa e a gente sai até sugado, né? A gente sai até passando mal desse encontro com esse tipo de pessoa. O que fazer, Nelson? Bom, primeiramente a gente agradece aí a nossa ouvinte pela participação, uma pergunta muito propícia, né? Porque via de regra a gente não sabe muito bem como se proteger das pessoas que criam essa vibração. Bom, eu vou tentar explicar aqui alguns princípios da doutrina. No Espiritismo, nós acreditamos que em tudo há fluidos. A vida é feita de fluidos, os fluidos nos circulam. E à medida em que a gente pensa, a gente dá uma carga a esses fluidos. Recentemente estava assistindo até uma palestra do Divaldo, vou falar hoje em São Domingo do Prata sobre a inveja, e um dos estudos envolve isso, né? A vibração que você cria em torno de você e que você lança em relação aos outros. Se nós aprendemos com Einstein, né, que a matéria é energia condensada, nós somos energia. Eu recebo, absorvo, eu também emito. Então, quando a nossa ouvinte aí pergunta dessa questão, como é que eu faço, né, Paulo? Paulo chega perto de mim, cheio de energia negativa, e eu acabo saindo pior do que eu estava, porque ele traz toda aquela carga. Porque você é igual a mim. A nossa energia é igual, né? Bom, mas se a gente observar, e isso a gente vai entender estudando o livro dos médiuns, existem pessoas que captam mais fácil, que nem todo mundo capta, Paulo. Nem todo mundo capta com essa facilidade. Tem gente que é igual esponja. Ele fala, ele absorve tudo, e absorve mesmo, do ambiente, dos outros e tal. É uma das características da mediunidade. Bom, se você, minha amiga, meu amigo ouvinte que nos ouve, tem essa facilidade de sentir o outro, de captar o que o outro está e ficar com aquele sentimento, a recomendação, primeiro a prece. A prática mediúnica, para aqueles que são espíritas, também ajuda você a se proteger. Ou seja, é mudar a frequência vibratória. Existe um ditado que a gente tem que ser semelhante ao sol, né? Que lança os seus raios na lama e não se suja. Então nós podemos lidar e devemos lidar com as pessoas em frequências vibratórias diferentes da nossa para que a gente possa resgatar. Imagina Jesus aqui na Terra, tendo que lidar com a gente, um monte de gente egoístas, perversas, querendo enganar, mentir, levar vantagem. E mesmo assim, ele vinha iluminando. Essa é a nossa tarefa. Iluminar as trevas, é não absorver, é não entrar na frequência vibratória. Quando alguém me propõe algo negativo, eu tenho um mecanismo para fazer, tentar mostrar o outro lado.
Falar de coisas boas é o outro lado da moeda, é o contraponto. Então, para quê? Para que na minha mente não fique apenas as informações negativas. As pessoas vêm e te contam uma desgraça, vamos colocar assim. E aí a gente pode se perguntar, o que a gente pode aprender com isso? Poxa, todas as vezes que acontece algo ruim, a gente sai sempre melhor porque a gente cresce. Por que será que Deus quer me ensinar com isso? Então, quando alguém chega com uma mensagem ruim, eu tenho que deixar ela colocar para fora, porque às vezes é a necessidade dela. Mas eu não posso deixar que ela saia da minha presença da mesma forma. Eu tenho que dar a ela a oportunidade de refletir sobre os pensamentos e de fazer uma mudança, ou pelo menos de incentivar com que ela busque essa mudança para que ela não permaneça naquele estado. Então, primeiramente, nós podemos orar, buscar o equilíbrio íntimo, fomentar em nós ideias positivas, e quando alguém chegar, eu ouço, não absorvo e espalho ou compartilho com a pessoa ideias, mensagens de fé, de esperança e de amor. Eu acho que esse talvez seria o início para exercitarmos isso. Bom, voltando aqui para o nosso Pinga-Fogo, nosso plantão Tirar Dúvidas, Nelson, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que é o Wesley. Ele faz a seguinte pergunta: como entender o pai que não assume as suas responsabilidades como pai? Não cuida, não educa, não está presente. Como é que fica a situação desses pais aí, Nelson? Bom, primeiramente a gente aprende à luz da doutrina espírita que a paternidade e maternidade é um compromisso assumido no mundo espiritual, né? Sim. Nós assumimos esse compromisso. André Luiz fala de cursos para mães no mundo espiritual, imagina. Então nós temos um compromisso. Porém, Deus nos deu livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio a gente pode fazer bom uso ou mau uso dele. Porém, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Esses pais irresponsáveis possivelmente passarão por situações semelhantes. Mas como a gente não muda o outro, eu poderia perguntar ao filho, em que ele tem essa visão do pai, por que será que Deus permitiu que isso acontecesse com ele? Poxa, o meu pai é ausente, eu pequeno tenho que assumir as responsabilidades. Desde cedo a gente vê famílias assim. Sim. Então, possivelmente, essa criança que hoje é afetada por um pai ausente, um pai irresponsável, um pai infantilizado, ele pode ter certeza que ele está na oportunidade de resgate, de fazer talvez, começar a fazer aquilo que ele deixou de fazer no passado. Bom, o melhor que a gente tem a fazer com as experiências dos outros, Melissa, principalmente se a gente as reprova, é não repeti-las. Porque é muito comum eu critico aquilo que o Paulo está fazendo, que a Melissa está fazendo, e um passo à frente eu estou fazendo a mesma coisa, ou às vezes pior. Como nós não andamos com a sandália alheia, esse é um ditado norte-americano, né? Eu não posso falar do outro porque eu não ando com as sandálias dele. Então não sei por que caminhos ele anda, o que ele sente, o que ele pensa e por que ele faz o que ele faz. Mas eu tenho como assumir um compromisso meu para com a vida. Eu tenho como escolher como eu vou agir diante das minhas escolhas e diante das escolhas dos outros. Um pai irresponsável terá graves consequências, responsabilidades assumidas e talvez no futuro terá que enfrentar situações graves. Porém, nós podemos aprender com elas e dar o nosso melhor. Paulo quer completar aqui, com certeza vai nos ajudar. Paulinho, diga. Então, eu acho esse tema muito importante porque os Espíritos nos informam, né, você já falou também, o nosso compromisso, mesmo que o nosso pai ou nossa mãe não nos ofereça aquilo que é necessário, nós precisaremos honrá-los, conforme está estabelecido no Evangelho, né? Porque o problema é deles com Deus, não é deles com você. Você tem um compromisso com eles. E por que eu estou chamando a atenção disso? Hoje, assistindo uma parte de um telejornal pela manhã, enquanto eu tomava café, e vi um quadro assim muito triste, sabe? E perceber que isso ainda existe na intimidade da nossa sociedade. Foi flagrado um carro parando na porta de um asilo. Desse carro desceu uma senhora idosa com as suas bolsas, isso por volta de quase meia-noite, e deixou ela ali na porta do asilo e arrancou e foi embora com o carro. Nós já vimos isso acontecer com animais. E já é muito com os cães, que é abominável, que é repugnante, não é aceitável. Agora imaginemos nós fazermos isso com um idoso familiar nosso. E depois as câmeras identificou, os familiares foram indiciados. Eu senti uma tristeza muito grande de perceber que isso é
isso é um comportamento humano, sabe? De você não oferecer os seus entes queridos. Não se faria isso com ser humano nenhum, né? Não se faria isso com ser humano nenhum. Se você tem uma relação de convivência, o que dirá então? Não se faria isso com um animal, com um cachorro, né? Você simplesmente deixar lá e vai embora como se fosse um objeto que você não quer mais, um objeto velho que não te traz mais nenhum tipo de benefício, você bota lá no lixão, né? E eu achei isso muito triste, e isso vem nessa pergunta que esse nosso ouvinte faz, nos chamar a atenção do nosso compromisso diante dos outros, diante daqueles que a vida nos oferece para conviver. Se o outro não me corresponde, o problema é do outro. Ótimo, Paulinho, muito bem colocado. E Nelson, eu li um texto seu que você publicou recentemente sobre a questão da educação dos filhos, e aquilo me chamou muita atenção, porque logo em seguida eu fui lendo de outra pessoa, e tudo assim muito próximo, caminhando muito no mesmo sentido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão, rapidamente, né, porque tem outras perguntas ainda, mas sobre a questão de onde os pais estão errando na educação dos seus filhos, e que às vezes chega a um ponto de um filho abandonar seu pai idoso, ou abandonar os próprios filhos em situações como a gente relatou antes. Melissa, na verdade existem pesquisas, psicólogos, pedagogos, pessoas voltadas para a pesquisa, mostrando através de números o comportamento da nossa juventude. Chegou-se a um consenso que a nossa geração faliu na educação dos filhos. Olha só, isso em âmbito mundial. Por quê? Porque nós nós somos uma geração que passamos uma dificuldade grande, financeira e tal, e nós crescemos, muitos dos pais, acreditando que deveria dar tudo aos seus filhos. Vou dar tudo ao meu filho que eu não tive. Já ouviu isso, Paulo? Nós queremos dar coisas e nos ausentamos do lar, porque para dar coisa precisa de dinheiro, né? Nós precisamos trabalhar muito, só que nós não nos damos. E aí, para compensar, nós temos tentado fazer com que os nossos filhos vivam numa bolha, sem sofrimento. Não, meu filho vai ser feliz a qualquer custo. Só que equivocamos ao fazer as escolhas, porque aí a gente não quer dizer não para o filho. Eu tenho um monte de amigos, casais, que não querem ter filhos. Sabe por quê? Porque eles veem os filhos dos seus amigos. São verdadeiros monstrinhos. Tiranos domésticos. Né? Existe aí, uma tragédia. Então, o que a gente vê? Hoje tem chamado da síndrome do imperador. O sujeito vem visitar na sua casa, traz o filho derruba a sua casa. E o pai fala, meu filho, não faça isso. E o moleque está derrubando tudo e continua. Parece o demônio da Tasmânia. Imagina, por quê? Nós viemos de uma época em que o olhar dos nossos pais nos parava. Estou falando mentira? Não. Era olhar, você já saía tremendo. Por quê? Porque eles sabiam impor os limites para a gente. O que aconteceu conosco? Nós estamos aqui. Quantas pessoas venceram na vida e vieram de uma educação repressora? Então é lógico que esse dá um tema para o programa todo, para o seminário. A gente tem falado bastante sobre essa questão. É só refletir e convidar os pais. Olha, dizer não também é proposta do amor. Nem tudo que Jesus dizia, seja o seu falar sim, sim e não, não. Sem peso na consciência, porque eu não posso visar o agora. Eu tenho que educar para a eternidade. Paulinho, tem uma ouvinte aqui, a Terezinha, lá do Monsenhor Mário Quintão. Ela primeiro mandou um abraço para o seu sobrinho Daniel, que vai fazer aniversário dia 22. Parabéns, Daniel, felicidades. E ela pergunta, tem alguma explicação para quando, nos momentos iniciais do sono, nosso corpo físico tem alguns impulsos, né? Chutes, socos, ou então até aquela sensação de queda muito comum que a gente sente que está caindo num abismo, né? Ela pergunta se tem alguma explicação. Tem sim, vamos falar já já. Eu só queria pegar só uma observação em relação ao que o Nelson colocou na questão da educação, que eu acho que é uma coisa que vale a pena, você já aprofundou bastante, e você tem facilidade nesse assunto, porque é a sua área, sem dúvida. Então eu só vou, aqui no caso é só um palpiteiro, né? Eu acho que na verdade a educação no Brasil ainda está muito aquém, porque nós ainda não entendemos qual é o papel da educação na formação do indivíduo. E quando a gente fala de educação, a gente acha que é pegar uma criança, enfiá-la numa escola às 7 horas da manhã e buscar depois 5 da tarde. Isso tem uma importância? Tem uma importância, mas não basta. Porque a educação, segundo o que nos informou o nosso nobre codificador da doutrina espírita, é a arte de formar os caracteres,
ou se preferirmos, o caráter do indivíduo, vai moldar o indivíduo para as experiências do futuro. E nós achamos que isso é imediato, é imediatismo. E a educação no Brasil, ela anda em frangalhos, é um drama, eu ia falar tragédia, mas a gente observou o que é tragédia e o que é drama. Então é um drama social, que a gente tem visto aí a delinquência da juventude, muitas vezes da criança. Quando eu vejo a criança do outro, eu falo, Deus que me livre. Não quero isso para a minha vida. Por quê? Porque essa a referência de sociedade. O problema está na criança? Não, o problema está na intimidade da sociedade. Nos pais, na família, na sociedade, na política, nas igrejas, nas escolas. Ou seja, é um conjunto. E a gente observa o seguinte, que essa é uma proposta que nós temos que começar agora. Aliás, já melhorou, né? A educação no Brasil ela já tem outras referências, mas ainda estamos engateando, mas ela precisa olhar o horizonte, né, o que vem pela frente. Observa aqui o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, quando ele faz uma observação muito interessante. Recentemente, o governo chinês fez uma encomenda para a maior marca de pianos, 400 pianos, porque eles querem ter, no ano de 2100, os melhores pianistas do mundo. Poxa. Isso, aí observemos, em 2100, aqueles que estão fazendo o processo de aquisição dos pianos não estarão lá na China em 2100. Mas veja que é um investimento para o futuro, ou seja, precisa se fazer agora. E o que nós temos no Brasil? Um projeto de governo. Nós não temos um projeto de país, né? A gente tem assistido isso há muitos anos no Brasil, embora melhorou, teve avanços em todos os governos, em todos os governantes, mas ainda não se percebeu, bom, eu preciso investir na educação porque eu preciso me garantir politicamente. Ou seja, eu não tenho que investir, e isso se reflete à sociedade, ou talvez o contrário, ou seja, o que a sociedade pensa, o que o indivíduo pensa, reflete-se lá nos governantes. Quando nós mudarmos a nossa mentalidade a respeito da educação, o nosso país vai avançar mais. E aí vamos à resposta da nossa querida ouvinte, de forma bem breve, da Terezinha, um abraço, muito obrigado pela sua pergunta. Isso me faz lembrar uma experiência vivida por nós, que é a questão do desdobramento. Isso são os reflexos do desdobramento. Porque, na verdade, o espírito não dorme, o corpo dorme. E quantas vezes o corpo ainda vai receber, ou seja, não entrou num estado de sono profundo, e aí ele vai receber esses impulsos da qual o espírito está, de uma certa forma, esperneando. Porque o espírito quer ter experiência, quer sair logo do corpo, quer viver. Mas aí o corpo ainda não dormiu, aí ele começa a dar arranco no corpo. Aquela sensação de queda, aquela coisa meio esquisita, meio acordado, meio dormindo. A gente vê o que está se passando à nossa volta, mas a gente não consegue reagir, fica estático. Ou seja, o espírito está ali lúcido, mas o corpo não oferece as possibilidades, porque ele está entrando nesse processo de adormecimento. O pior é quando você se encontra no teto, né? Você, de repente, está com a mão no teto e você observa, olha para baixo e vê um volume meio avantajado em cima da cama e você fica muito assustado e logo busca, o que é natural, o corpo de volta, porque é o mecanismo de defesa do indivíduo, né? É a sensação de morte. Eu ficava pensando, será que isso aqui é morrer? E depois eu fui informado, não, essa é a sensação no estado da morte mesmo, de você se perceber fora do corpo, lúcido, né, com todas as possibilidades, e o corpo está ali inerte. Mas é um assunto que precisa ser muito aprofundado. Se você tem interesse, tem um livro chamado Iniciação, Viagem Astral, do espírito Lancelin, psicografia de João Nunes Maia. Eu não sei se encontra esse livro de forma muito fácil, mas provavelmente encontra, é uma publicação da editora Fonte Viva, e aí pode-se pesquisar bastante, se encontrar essa obra, acho que vai ter bastante informação para a pessoa. Muito obrigado. Nelsinho, a Juliana lá do Dom Bosco ligou para a gente e perguntou se há alguma explicação para as sensações que temos de já termos passado por aquilo, né? Por aquele fato que está acontecendo, o famoso déjà vu. Bom, primeiramente eu vou reforçar aqui um ponto do Paulo. Acho que todas as perguntas aqui dão um programa, dão um seminário, né? Porque são assuntos que a gente teria que aprofundar em cada detalhe para conhecer mais. Isso é muito bom. Pelo menos aqui a gente tenta tocar a curiosidade dos nossos ouvintes. O Paulo aí citou o livro do Lancelin, mas existem vários que nos ajudam a aprofundar na doutrina. Bom, respondendo a Juliana aí a respeito dessa questão, quantos de nós já falaram, eu já vivi isso, né? O déjà vu aí do francês, que é essa sensação de já ter passado por aquela situação. Bom, à luz da doutrina espírita,
uma das características que a gente vê em desdobramento também, em dupla vista, nesses fenômenos mediúnicos, é a capacidade do espírito ver um futuro provável. Nós vamos encontrar na Bíblia várias citações de pessoas que previam o futuro, e durante toda a história humana. Essa sensação, para mim, Melissa, eu faço sempre uma análise. Eu tive muito déjà vu na minha vida, mas muito. Em que situações? Mas situações corriqueiras, nada muito grande, nada muito importante. E eu percebi que, como eu nasci muito ansioso, eu não sei porquê, uma pressa para tudo, hoje eu melhorei, graças a Deus, e diminuíram também os sonhos. Eu acredito que para o espírito que não tem nem presente, nem futuro e nem passado, ele vai em busca do que ele quer. Talvez por ansiedade a gente busque um futuro que pode acontecer, que nos conduza. Então, durante o período do sono, você tem aquela experiência e ela fica registrada no seu inconsciente. Quando ela acontece, então já vivi isso. É uma das explicações. Outra seria, em termos vividos no passado, situações semelhantes que se repitam. Os espíritos falam que é muito comum a gente repetir situações, né? Uma mesma experiência, aí você tem a sensação de já ter vivido, e às vezes com as mesmas pessoas e tal. Então, são experiências vividas pelo espírito que estão no inconsciente, e quando vividas no momento presente, elas vêm à tona. Essa seria a explicação à luz da doutrina espírita. E é bom a gente pensar que isso tem a ver com a nossa capacidade de perceber o futuro e também o passado, de nos entender como não apenas matéria, mas um espírito que pensa e que está bem superior à existência da matéria. Uma ouvinte nos ligou pedindo informações sobre o CD que a gente tocou no início de mensagem. Olha só, o CD foi o Momento Espírita, volume 9, e a mensagem é a paz que trago em meu peito. Então, para quem está interessado no CD Momento Espírita, volume 9, a paz que trago em meu peito, o título da mensagem. Nós tivemos uma pergunta no programa passado, que foi com o Ellerson Santos, e essa a gente não deu tempo de fazer, e eu disse para o ouvinte que a gente traria hoje, que é sobre a eutanásia. Ixi! E o ouvinte nos perguntou como é vista, né, como é visto pela doutrina espírita a questão da eutanásia, ou seja, de abreviar a vida, uma vida que é considerada já, né, assim, já está em fase terminal, uma doença em fase terminal, se seria viável, se poderia se pensar nessa eutanásia, ou se seria suicídio no caso do próprio paciente desejar, ou homicídio no caso da família optar pela eutanásia. Paulinho? Ambas as coisas, né? Uma das questões do Livro dos Espíritos é qual o primeiro de todos os direitos do ser humano, né? Do ser é o direito de viver, né? O de viver. E aí aplica-se ao suicídio, aplica-se à questão do aborto e aplica-se à questão da eutanásia. O que é importante que o Espiritismo nos coloca a necessidade do sofrimento, a necessidade que o indivíduo tem de viver aqueles momentos, porque ali talvez é que ela vai dissolver tantas coisas que está ali culminando no seu processo de desencarnação. E que de repente aquele momento vai dar a ela vamos dizer assim, uma entrada no mundo espiritual de forma honrada, né? E aí nós vamos e tiramos isso, ou de nós próprios, ou seja, se eu faço a opção da eutanásia, eu estou abreviando aquilo que tem uma importância para mim. Então a doutrina espírita não acolhe esse pensamento, embora respeite a atitude de cada um, porque nós estamos revestidos pelo livre-arbítrio, cada um faz aquilo que pensa que faz da vida, que deseja fazer da vida, mas o que a doutrina espírita nos orienta é de que existem as consequências. Se nós abreviamos a vida em qualquer circunstância, seja através da eutanásia, do aborto, do suicídio, nós teremos uma conta a prestar diante da consciência cósmica, né? Nós precisamos ter consciência disso, porque a vida, ela precisa ser vivida. E eu acho que o Nelson pode nos ajudar a complementar um pouco. Rapidamente, só uma referência. No livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz acompanha 5 casos de desencarnação, e no último, o Espírito, passando exatamente pelo que o Paulo falou, eles aplicam a eutanásia. Vale a leitura, porque aí você vê as consequências, o que vai acontecer com o Espírito no mundo espiritual. Então não vou dar spoiler aqui não, vale a leitura, recomendo a leitura aí. Só isso.
Bom, chegando aí ao final do nosso programa... Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.